Caros alunos, bem-vindos à nossa aula 11. Espero que todos estejam bem e já estamos na reta final do nosso curso. Hoje nós vamos continuar a desenvolver as ideias de Marx a respeito da formação do valor dentro de uma economia capitalista. Nós observamos que Marx utiliza a forma como Aristóteles distinguiu o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso sendo uma propriedade material de uma mercadoria e o valor de troca algo que supõe a sua equivalência por uma outra mercadoria cujas características materiais podem ser completamente diferentes daquela pela qual ela vai ser trocada. Isso significa que no valor de troca existe um elemento que iguala dois objetos diferentes e o tornam passíveis de serem comparados. Devemos notar que a questão da equivalência pode parecer tanto abstrata e de fato pensar por que alguém teria necessariamente que trocar mercadorias ou objetos por equivalentes. Mas isso está no cerne da compreensão e do desenvolvimento da economia política burguesa. Na verdade, quando nós vemos os escritos de Marx, Marx está desenvolvendo até o limite todos os pressupostos e axiomas de uma economia política da burguesia. A forma como a burguesia explica o desenvolvimento material da sociedade a qual ela dirige e domina, economicamente, socialmente e, nos casos mais avançados da Europa naquele momento, também politicamente. Vemos, portanto, que Marx, longe de estar estabelecendo um caráter universal dessa forma de organização, apenas leva ao extremo a compreensão que a própria economia política da burguesia, do capitalismo, deveria dar aos seus pressupostos e axiomas. Entretanto, ela não faz. Não faz porque, segundo Marx, as conclusões a que ela deveria chegar é exatamente a impossibilidade que tem essa economia de cumprir exatamente esses pressupostos, sobretudo a questão da equivalência e da troca no mercado. Não a troca de mercadorias, objetos, mas uma troca essencial que se dá dentro do próprio processo produtivo. A troca ela é pressuposta como uma troca justa, como uma troca por equivalente. Tudo que existe de diferente em termos materiais possui uma similaridade, uma mesma quantidade de alguma coisa que está no cerne dessas formas e materiais diferentes de mercadoria. Isso nós vamos, é preciso entender que é a maneira pela qual se pode comparar coisas diferentes, criando um terceiro elemento, dando a esses dois elementos alguma coisa em comum, sem o qual não se poderia estabelecer essa equivalência, sem o que não se poderia estabelecer exatamente essa troca de equivalentes. Se existe um valor de uso para o objeto em si, na sua matéria, que é algo que é inextricável dessa matéria, desse objeto, dessa mercadoria, existe um outro elemento que permite que esta mercadoria seja comparável a alguma outra ou a uma certa quantidade de outra mercadoria. Exatamente isso é o que vai permitir, dentro do sistema de trocas e de circulação do sistema burguês, estabelecer a ideia e a noção de que o sistema econômico, o sistema de criação e de distribuição de riquezas se faz de uma maneira equivalente. E por trás disso, dentro de um âmbito de uma filosofia política e social, correspondendo a uma justiça
nessa forma de ser da sociedade. Nós, de certa maneira, já observamos isso, seus primórdios, baseados nessas práticas econômicas inglesas, ainda em John Locke. Reportem-se a Locke e vocês verão as bases e os fundamentos desse pensamento da economia política que já está inserido dentro da justificativa da forma como o sistema político deve se organizar. Bem, mas o que seria esse elemento em comum entre objetos diferentes? É exatamente o trabalho social contido nesses objetos. Ou seja, mais precisamente, nós vamos ver isso adiante, a quantidade de trabalho social contido em cada um desses objetos diferentes com matéria diferente. Essa não é uma descoberta nem uma criação de Marx. Na verdade, é a absorção exatamente de um dos axiomas fundamentais da economia política burguesa, de que todo o funcionamento dessa economia se baseia no próprio trabalho. É o trabalho que justifica e incute valor dentro dessa mercadoria. É o trabalho que está ali como um elemento que iguala todas as mercadorias e concede, ao mesmo tempo, direitos a respeito dessa mercadoria. Um objeto que só existe na sua condição por força do trabalho é, portanto, um objeto que contém em si mesmo, na sua composição, também o trabalho. Para além da materialidade, do tipo de átomo, da sua forma, do calor empregado, das forças físicas, enfim, existe um elemento abstrato que é o exercício desse poder humano de dar exatamente, através da sua força física, usar os elementos da natureza para compor essa mercadoria. Então, esse trabalho, esse esforço humano está ali contido também. Torna-se, portanto, o elemento comparativo para a troca. O trabalho está em todo lugar. Todo objeto produzido pelo homem é um objeto que contém o seu trabalho. Entretanto, o que está em jogo aqui não é um trabalho qualquer. Não se trata, por exemplo, de um trabalho que você faz para a sua própria satisfação. Não está no crochê que a vovó faz, o casaquinho para o netinho, não está num bolinho que a mamãe faz para que você possa comer no domingo. Trata-se de um outro tipo de trabalho, que não é um trabalho voltado para a sua própria satisfação material, mas é um trabalho que necessariamente estará posto dentro de uma situação, de uma relação social específica que nós chamamos de mercado, o tão conhecido mercado. E aqui existe uma diferença entre o trabalho em si mesmo, de forma geral, e o trabalho social, que é aquele trabalho feito necessariamente para a troca. Aquele trabalho cujo objetivo é colocar tempo e esforços de homens e pessoas que possam ser ajustados no mercado numa troca para equivalente. É isso que é o fundamento do valor de troca. Não se trata de um trabalho qualquer. Todo material que detém e contém um determinado trabalho, ele necessariamente tem um valor de uso e será consumido pelo seu uso. Mas enquanto ele está nessa relação de mercado, enquanto ele está posto para troca, é um tipo de trabalho diferente. É o trabalho social, é o trabalho que é comparável a outro trabalho que também é exercido para essa troca, para essa relação dentro do mercado. Portanto, não é qualquer trabalho que interessa nesse processo, é o trabalho que está voltado exatamente para esse processo de troca. É chamado de trabalho social. E esse tipo de trabalho é um trabalho que está relacionado à divisão do trabalho dentro de uma sociedade. Alguns vão produzir tijolos, outros vão produzir
peças de fogão, outros vão produzir tecidos, talheres, o que quer que seja, dentro desse contexto em que sempre se trabalha para os outros e se recebe do trabalho alheio as condições da própria sobrevivência. O que existe, portanto, é uma troca constante. Eu trabalho para outros e outros trabalham para mim. Como no caso, por exemplo, em que nós, existindo sob uma forma de aula, eu como professor, vocês talvez em algum outro tipo de trabalho, na verdade, recebem determinadas condições para poder adquirir coisas que nós mesmos não produzimos. Eu não produzo a minha comida, eu não produzo a água que eu uso, eu não produzo uma série de produtos que eu preciso para viver. Outros homens produzem isso, a maior parte dos quais sequer conhecemos ou sequer sabemos que eles existem. Então isso constitui uma relação de mercado. Aquele produtor de soja ou de milho que produz ração para animais, que depois serão abatidos, que serão transportados e colocados no mercado, os quais nós finalmente vamos consumir, ou seja, nessa rede, nesse caminho bastante complexo, em que o fundamento do acréscimo de valor de trabalho produzido por cada uma dessas instâncias chega até o consumidor final, que finalmente não tem com o objeto qualquer tipo de relação de troca, como passar adiante esse objeto, mas é de consumo. Então, no final, o pernil que vai ser usado no Natal, nós o trocamos para usá-lo como valor de uso finalmente. Mas antes disso, ele entrou em toda uma cadeia cujo processo estava dominado pela ideia e pelo fato de ser acréscimo de trabalho para a sua troca. E a maneira de fazer essa equivalência não é qualificar um trabalho especificamente, mas é a quantidade de tempo dispensado para um determinado trabalho. É a quantidade de esforço em termos de tempo que é medido para poder estabelecer a equivalência. Assim, o valor de uma mercadoria é a quantidade de tempo de trabalho social colocado para a sua produção. Muito bem, nesse quadro nós vamos ver como medir a quantidade total de trabalho contido na mercadoria. Porque não se trata simplesmente de medir aquele último trabalho que foi nela posto pelos produtores diretos finais. Por exemplo, quem compra um rádio não vai comprar apenas ou pagar pelo trabalho existente naquela montadora que fez o rádio, que montou o rádio. Vai ter que contabilizar também o trabalho que antecedeu aquele processo de montagem. A indústria de extração do petróleo, os que trabalharam na extração do petróleo, do refino do petróleo, na separação dos materiais dentro do petróleo, das indústrias que fizeram os plásticos, a moldadora que moldou o plástico, que finalmente vendeu para a montadora. E daí os componentes, os materiais metálicos que são utilizados, um conjunto, portanto, de indústrias que estão mais acima dentro do processo da cadeia produtiva. Portanto, quando a gente contabiliza esse trabalho total, deve-se contabilizar o trabalho resultante da extração da matéria-prima, ou seja, aquele contido na existência da própria matéria-prima, porque a matéria-prima de qualquer tipo para o trabalho de qualquer tipo, ela não está à disposição sem que o homem tenha que retirá-la da natureza, modificar a sua estrutura e prepará-la adequadamente para um uso determinado, para produzir um produto determinado. Existe, portanto, um trabalho contido nessa matéria-prima. Mas ainda aí isso não acaba, porque no processo de produção, de preparação,
desse produto, entra a própria transformação da matéria-prima no molde necessário que nós desejamos. Ou seja, essa matéria-prima ela tem que ser refinada, ela tem que ser depurada, ela tem que ser ajustada à necessidade da produção de um produto específico, com características específicas. E nisso, o homem não utiliza e nem pode utilizar para tudo aquilo que necessita produzir as suas próprias mãos. As mãos, a força do homem, ela só tem um limite para produzir aquilo que deseja. Para ir além disso, ou seja, para produzir determinadas coisas específicas, ele vai precisar utilizar instrumentos, ferramentas, máquinas. E todos esses instrumentos, ferramentas e máquinas são elas mesmas produtos feitos pelo homem, com outras máquinas, com outras ferramentas, com outros insumos que foram produzidos pela capacidade humana de trabalho. Isso, dentro do contexto de Marx, mostra como se deve pensar esse processo da inserção, de inserir o trabalho no produto. Porque esse trabalho que está na matéria-prima que chega para ser transformada, na máquina que transforma essa matéria-prima, ele é um trabalho diferente daquele trabalho que faz a montagem final. O trabalho na matéria-prima e o trabalho nas ferramentas, ele já está cristalizado materialmente. Ele já foi um trabalho vivo. É o que Marx chama de trabalho morto, o trabalho cristalizado dentro de um determinado produto. Não é o trabalho esse trabalho não vai acrescentar valor. As ferramentas têm um valor em si por serem produtos e objetos do trabalho humano. As matérias-primas já têm um valor por serem produtos e objetos resultantes do trabalho humano. Mas elas não podem aumentar a si mesmas. Esse trabalho já foi feito. Esse trabalho é um trabalho que não vai se acrescentar pelas condições que permitiram que ele existisse de uma determinada forma. Assim, o que está nas ferramentas e o que está na matéria-prima é um trabalho que, por si mesmo, não vai aumentar o valor para além daquilo que já produziu. O que vai acrescentar valor é exatamente o que vem depois. É o chamado trabalho vivo, é o trabalho que sobre aquele trabalho anterior acrescenta mais valor porque é um novo trabalho. Então, aos objetos que vêm para a montadora, o plástico moldado, o fio elétrico, o circuito eletrônico, ele já tem em si mesmo um valor, está ali, cristalizado, ele não vai aumentar por si. Mas o que vai acrescentar o valor não é simplesmente juntar isso, é o trabalho contido no processo de montagem, que vai pegar aqueles elementos, né, da casca do rádio, que vai colocar os circuitos, que vai montar, que vai testar, que vai embalar, ou seja, é um trabalho que se acrescenta. Portanto, é um acréscimo de valor pelo acréscimo de um trabalho novo. Portanto, existe trabalho cristalizado nos produtos que o homem faz e existe também um trabalho que pode ser acrescentado por um trabalho novo. O trabalho, ele nunca, quando está incutido, quando está posto dentro do objeto, ele não continua aumentando o seu valor per se. Apenas um novo trabalho que venha de fora pode acrescentar valor, fazendo a montagem ou dando uma outra destinação àquele produto. Assim, esse trabalho vivo é um trabalho novo, é o trabalho adicionado àquele trabalho morto. A soma total de trabalho contida desde a matéria-prima, as ferramentas, porque a matéria-prima transfere a parcela do trabalho que foi embutido nela ao produto final. Da mesma forma que as ferramentas também transferem uma parte desse trabalho ao produto final. E o produto final é que tem efetivamente um trabalho novo.
o trabalho o trabalhador atual, aquele que vai transformar aquilo que antes não existia, que vai criar algo que não existia anteriormente, simplesmente pela existência da matéria-prima ou das ferramentas. O valor de troca, então, ele é definido pela quantidade de trabalho necessária sob certas condições sociais e técnicas médias para a produção de uma determinada mercadoria. E a quantidade de trabalho necessária, ela varia constantemente segundo a variação das forças produtivas aplicadas. Bem, isso nós podemos deduzir pelaquela definição anterior de força produtiva. Ou seja, dependendo do engenho que nós temos em fazer produzir alguma coisa de uma maneira mais rápida, à medida que nós utilizamos um conjunto de ferramentas que nos possibilita, ao invés de produzir um produto ou uma parte do produto num determinado tempo, nós passamos a produzir 2 partes, 3 partes, 4 partes do produto ao mesmo tempo, produzindo para vários produtos naquele mesmo tempo que anteriormente era possível apenas um produto. Isso mostra que o desenvolvimento das forças produtivas estão continuamente modificando o valor, porque à medida que aumenta a produtividade, há uma poupança também do trabalho empregado. Então, o valor embutido em cada mercadoria, por mais que essa mercadoria possa se sofisticar ao longo do tempo, pode também diminuir. Ou seja, o valor de troca é um valor que vai se reduzindo ao longo do tempo, à medida que a nossa força produtiva, a nossa capacidade de produzir, pela organização, pela obtenção de matérias-primas mais facilmente, pela substituição de matérias-primas, ou seja, pelas condições técnicas e sociais de organização médias que a sociedade estabelece. Por isso que a gente fala de um trabalho social. Não se trata, portanto, de uma aventura individual, nem de uma pessoa isoladamente, nem de uma empresa isoladamente. Esse contexto das condições sociais tem que ser visto dentro do contexto maior da sociedade em que nós vivemos. É isso que estabelece as condições medianas e que dá o seu valor. E estabelece, ao mesmo tempo, quem, estando numa posição de uso de técnicas, de trabalhadores mais produtivos ou de máquinas mais precisas ou mais rápidas, pode tirar alguma vantagem desse valor médio à medida que vende pelo valor um produto cujo custo, em termos do uso desses novos mecanismos mais rápidos, produz um valor que no mercado é trocado por algo a mais. E aquele que, por sua vez, tem um valor embutido maior, mas que na competição média torna, digamos, o seu produto extremamente caro, de tal forma que ele vai saindo aos poucos do mercado, porque o resultado final, o valor ali empregado, é um valor que está acima daquilo que o mercado, de fato, paga por aqueles produtos na competição com os produtores mais ativos, né? Então, essa é uma questão interessante, que nos aponta o próprio desenvolvimento e da variação desse valor ao longo do tempo e do desenvolvimento das capacidades da produção capitalista. Pois bem, pensando na questão da equivalência das trocas, poderíamos imaginar que o trabalhador, ao pôr o seu trabalho, recebesse em termos equivalentes à força que ele coloca, o resultado dessa força, ou seja, o conjunto do valor posto por ele numa determinada mercadoria ou num conjunto de mercadorias, seria ele restituído em termos daquilo que o capitalista lhe pagaria, né? Ou aquilo que seria a retribuição em termos da quantidade de trabalho equivalente em outras mercadorias. Mas aí é que está a questão fundamental e principal
do funcionamento do sistema capitalista. A retribuição do trabalho é algo totalmente diferente da quantidade de trabalho. Embora se imagine que através do contrato, através do pagamento a um trabalhador pelo tempo que ele coloca no processo produtivo controlado pelo capitalista, no uso das máquinas e matérias-primas, você possa ter um contrato justo e equivalente. A questão é que retribuição do trabalho é diferente da quantidade de trabalho, porque a quantidade de trabalho é aquele valor posto na produção das mercadorias levadas à troca. Ou seja, durante um certo tempo, o trabalhador está ali no processo produtivo, colocando valor naquelas mercadorias, naquele conjunto de mercadorias. Entretanto, ele recebe como retribuição, ou seja, o equivalente em valor que ele pode obter de outras mercadorias, algo que é conhecido como o preço, da compra desse tempo de trabalho, que é o salário. E essa está a questão, porque supõe, na verdade, a reprodução do trabalhador sob certas condições sociais específicas. Ou seja, a retribuição do trabalho não está relacionada com a quantidade de trabalho que ele produz, do valor que ele produz pela quantidade de trabalho que ele coloca num determinado tempo de produção, sob certas condições técnicas socialmente estabelecidas, mas sim que a retribuição do trabalho é algo diferente, porque nesse processo do salário entram outros elementos que são as condições socialmente dadas à reprodução desse trabalhador. Ou seja, as condições nas quais o capitalista ele vai retribuir aquele tempo de trabalho, mas tendo em conta esse valor da força de trabalho sob certas condições. E o que é o valor de trabalho? É a quantidade de trabalho necessária para que o trabalhador se reproduza, ou seja, que ele possa voltar no dia seguinte, que ele possa trabalhar as 8 horas dentro daquele processo e que, de certa maneira, ele talvez não esteja plenamente satisfeito, mas não estará necessariamente totalmente insatisfeito a ponto de não mais retornar ao trabalho. E isso não é uma questão, digamos assim, meramente da técnica de produção. É uma condição social que é dada de maneira ambiental. A reprodução do trabalhador sob certas condições sociais específicas é um dado histórico, não é um dado técnico da capacidade produtiva de um indivíduo humano, mas sim as condições sociais criadas. E entre essas condições sociais criadas, as próprias condições políticas também criadas para a sobrevivência e a reprodução do trabalhador. E essa é uma parte, digamos assim, variável dentro desse processo, porque determinados sistemas de produção, a sobrevivência do trabalhador para continuar o processo de produção é variável de sociedade para sociedade. Não importa que muitas vezes a tecnologia seja a mesma. Não importa que os equipamentos sejam os mesmos ou as matérias-primas tenham a mesma origem, tenham a mesma quantidade de trabalho utilizado, dependendo do contexto social em que um trabalhador está habituado a receber menos ou a satisfazer menos as suas necessidades para alcançar a capacidade reprodutiva, isso significa que a retribuição do trabalho será uma parcela menor do que a quantidade de valor que ele colocou naquela mercadoria. O valor, portanto, da força de trabalho é um valor variável que depende das condições estabelecidas socialmente para a sua reprodução. É, portanto, algo que está num contexto de disputa entre o capitalista e o trabalhador. Isso acaba, portanto, com aquela noção de equivalência que é o pressuposto essencial dentro do pensamento, dentro da axiologia capitalista, ou seja, dentro daqueles valores norteadores
da produção e do próprio mercado. O mercado, no que diz respeito às relações entre o produtor direto e aquele que controla o processo de produção através da propriedade dos meios de produção, não organiza e não satisfaz essa troca de equivalente. Porque, veja bem, antes nós já vimos um quadro em que, dentro do modo de produção capitalista, o trabalho também era uma mercadoria. O trabalho constitui-se em uma mercadoria. Mas essa mercadoria, diferente das outras mercadorias que estabelecem um valor médio pelo tempo de trabalho, essa não é trocada dentro desse sistema por um equivalente. Ou seja, o valor que o trabalhador embute no conjunto das mercadorias produzidas por ele não é o valor que ele recebe como resultado dessa produção. É um valor menor. E essa diferença constitui-se eficazmente naquilo que o capitalista embute dentro do seu próprio processo de enriquecimento. Ou seja, a riqueza, portanto, embora o mercado seja uma troca de equivalências, existe um ponto de funcionamento desse processo, que é no próprio processo produtivo, onde a compra do tempo de trabalho do trabalhador, que parece ser uma compra de equivalentes, ou seja, algo justo, porque o trabalhador vende a sua força por um preço anteriormente combinado, e isso parece justo porque ambos têm que concordar. Só que nesse processo de concordância, nós estamos colocando frente a frente duas condições absolutamente diferentes. Uma que detém o controle dos meios e do processo de trabalho, e de outro lado, aquele que tem apenas a força de trabalho e que necessita necessariamente, dia a dia, usá-la para poder sobreviver e para poder se reproduzir, consumir, comer. Então, essa diferença de condição, de uma situação na qual um precisa ansiosamente entregar sua força e o outro pode esperar a melhor oportunidade para comprar e empregar essa força de trabalho, dita as condições específicas desse mercado, que é o mercado de trabalho do sistema capitalista. Esse trabalho que é conflitivo exatamente porque retribuir a força de trabalho não é a mesma coisa que pagar o equivalente pela quantidade de trabalho que aquele trabalho pode produzir dentro do processo produtivo. A ideia de que o trabalho é o cerne, e a quantidade de trabalho é o cerne do funcionamento do sistema capitalista, dentro da concepção de trocas e de trocas justas, não é um valor erigido por Marx, mas ele apreende da economia política como um discurso dessa economia política, como um discurso burguês. Porém, na análise do processo do seu funcionamento, ele leva até o extremo desse processo, mostrando como ele é incapaz, de fato, de se realizar como uma troca de equivalente para o trabalhador e para o capitalista, justamente em função das suas posições diferenciadas no contexto produtivo. Assim, essas duas classes de pessoas na sociedade retiram do processo de trabalho resultados absolutamente diferentes. Uma depositando mais valor do que recebendo e outra recolhendo os valores somados de todo aquele excedente de trabalho produzido por aqueles que ele emprega. Essa é uma condição inerente ao próprio sistema capitalista. Ele funciona exatamente dessa maneira, através desse processo diferencial. Bem, nesse quadro aqui, aquela relação diferencial e o seu resultado é apresentado sob três formas diferentes, três maneiras sob as quais nós podemos analisar esse fato e esse processo que é inerente ao funcionamento do sistema capitalista. O consumo dessa força de trabalho pelo capitalista, ela se apresenta
Do ponto de vista do tempo de trabalho, ou seja, aquele tempo total utilizado na produção das mercadorias, que é sempre um tempo maior do que aquele tempo de trabalho que foi pago e que é necessário à reprodução da força de trabalho, essa diferença entre o que o trabalhador recebe e aquilo que o trabalhador produz é chamado de sobretrabalho. Sobretrabalho. Ou seja, quando calculamos esse tempo, nós vamos ver que o conjunto das mercadorias produzidas dentro do processo produtivo, numa fábrica, durante, digamos, 8 horas de trabalho, a ele só é pago, só é remunerado, digamos, 2 horas de trabalho. A diferença de 8 para 2, ou seja, 6 horas de trabalho, elas são do capitalista. Porque ao comprar a força de trabalho, ele compra, na verdade, o resultado dessa força de trabalho. Ele não está necessariamente interessado na força simplesmente em termos da sua equivalência. Ele está interessado que o tempo que ele vai pagar ao trabalhador é um tempo que sempre vai produzir um valor melhor do que aquilo que ele gastou. Portanto, o trabalhador, em 2 horas de trabalho, ele produz aquilo que ele necessita para se reproduzir nas condições específicas da sociedade em que ele vive. E o restante, as outras 6 horas, são absorvidas pelo capitalista na forma de um sobretrabalho, um trabalho excedente, um trabalho que não vai para o produtor direto, mas para o dono do capital, aquele que comprou aquele tempo de trabalho de 8 horas. Quando, por sua vez, nós olhamos a questão em termos do valor adicionado à produção pelo trabalhador, veremos que ele é maior do que aquele valor apropriado pelo próprio trabalhador. Ou seja, a quantidade de valor que ele produz no resultado final das 8 horas corresponde exatamente uma parte, apenas uma parte corresponde ao valor que ele poderá trocar no mercado, porque lhe foi atribuído isso no próprio processo produtivo. Então, o tempo de trabalho usado na produção de mercadoria corresponde a um valor adicionado pelo trabalhador. O tempo de trabalho pago necessário à reprodução da força de trabalho é o valor apropriado pelo próprio trabalhador. Mas essa diferença entre o valor apropriado e o valor que ele adiciona é chamado de mais-valia, ou seja, é o valor apropriado pelo capitalista. É o valor que está embutido numa relação que não é uma relação de equivalência. O valor, portanto, do trabalho, resultado do trabalho, não é o valor que o trabalhador terá para se reproduzir. Uma terceira maneira, uma terceira forma de encarar este consumo da força de trabalho é através da relação de preços. O preço das mercadorias, que tem um valor e que é trocado pelos seus equivalentes no mercado, é algo que, somado, é diferente daquele que o trabalhador recebe sob a forma de salário. Ou seja, o preço da mercadoria é o resultado desse conjunto, desse tempo de trabalho usado na produção pelo valor adicionado e que no mercado recebe uma denominação que é do preço. Sei lá, $10, R$10, o que quer que seja, dentro das suas equivalências. Já o salário, ele corresponde ao tempo de trabalho que é pago ao trabalhador, que é sempre menor do que aquele que ele oferece ao capitalista. E corresponde também ao valor que é apropriado pelo trabalhador da sua própria produção. Mas sob essa condição de precificação, porque o salário é uma denominação, é uma precificação desse tempo de trabalho e desse valor produzido pelo trabalhador. Essa diferença entre o salário e o preço do conjunto das mercadorias que ele produziu,
se chama de lucro. E é exatamente aquele sobretrabalho, aquela mais-valia que é apropriada. O lucro, portanto, é a denominação que recebe essa mais-valia. Dentro desse processo, existe uma quantidade de elementos a serem distribuídos entre diversos componentes desse processo. Nós não vamos entrar aqui na discussão pormenorizada disso, mas quando a gente fala de lucro, dentro do processo de produção, por exemplo, ele talvez tenha que ter, o capitalista talvez tenha que ter pedido um empréstimo a um banco, tem que pagar juros, que é uma forma através da qual o banqueiro ou financista obtém a sua renda. Ele deve ter pago o aluguel de alguma máquina ou uso de alguma coisa, então ele tem que pagar o valor desse aluguel. Tudo é tirado exatamente desse lucro. Esse lucro, portanto, muitas vezes não é inteiramente atribuído ao capitalista que controla aquele trabalhador direto, mas distribuído dentro do sistema, dentro daquele circuito que colaborou de alguma maneira para o funcionamento da produção em si. Então, o capitalista financeiro, o sujeito que tem um aluguel de máquinas, etc. Então, você tem tudo isso é retirado desse lucro, desse produtor direto nessa instância da produção do trabalho. Muitas vezes, dentro de um certo pensamento pequeno burguês, nós temos a tendência de considerar essa diferença como sendo resultado de uma debilidade, uma deficiência, uma falta de caráter, sob vários aspectos, a respeito da atitude do capitalista. Ou seja, à medida que numa relação supostamente de troca, já que o trabalho é uma mercadoria, e há a troca de equivalente, que é uma suposição geral do funcionamento do sistema, ao ter essa retribuição diferenciada do resultado do trabalho, parece que o capitalista é sempre um indivíduo que moralmente é destituído, né, dos mais elevados valores morais. Agora, não se trata de um problema individual, não é um problema de mau caratismo de um indivíduo, não se trata de uma forma perversa, de uma personalidade quase que criminosa. Trata-se da própria condição em que ser capitalista significa exatamente exercer a pressão e a administração para a obtenção desse sobretrabalho, dessa mais-valia, desse lucro. Você não é capitalista e você não exerce a sua posição de classe, a sua posição social, a sua função social dentro do sistema capitalista, sendo capitalista, se você não se dirige a esse processo. Isso, sob diversas formas, é chamado na economia política, na administração, de eficiência, de eficácia do administrador. Eu consigo fazer com que meus trabalhadores possam produzir 10 vezes mais, eu consigo poupar os salários ou as despesas com os trabalhadores, fazendo a terceirização, ou seja, diminuindo a possibilidade, digamos assim, de retribuição do trabalho no processo de produção. Ou seja, essa é a própria natureza de funcionamento do sistema. Essa absorção, essa concentração do resultado da riqueza dentro do processo capitalista. Muitas vezes a tendência é sempre uma tendência pequeno-burguesa de imaginar um moralismo. Infelizmente, o moralismo faz parte hoje de uma tendência que obscurece efetivamente o entendimento desse processo vital do sistema. Ele jamais será justo, ele jamais haverá troca de equivalente e é um sistema que se organiza e se arma exatamente para manter esse diferencial e produzir esse diferencial.
não apenas dentro do processo produtivo em si, no sentido daqueles elementos do modo de produção, ou seja, na organização das forças produtivas, na estabilização das relações de produção, mas também na própria consciência social, à medida que nós absorvemos um discurso científico, digamos assim, de uma economia política que exalta essa eficácia, essa submissão do trabalho ao capital e, ao mesmo tempo, todas as formas de diminuição e de favorecimento da capacidade de autonomia e de resistência da classe trabalhadora à pressão do sistema capitalista. Quando ao trabalhador é retirada a previdência social, quando ao trabalhador é retirado um conjunto de direitos trabalhistas, quando ao trabalhador são retirados outros tantos direitos referentes à seguridade social, na saúde, à educação, etc., nós temos um empobrecimento e um enfraquecimento da capacidade do trabalhador de resistir a essa pressão. E se ele passa a resistir pela força, se ele passa a resistir pela negação do seu trabalho, isso pode colocar em xeque o próprio funcionamento do sistema capitalista. Então, o que existe aí de forma subsidiária? Existe um contexto no qual se vai julgar que a negação da força de trabalho é uma ilegalidade, é uma imoralidade, é uma falta de consciência do trabalhador dentro da sua missão na sociedade capitalista, como se a exploração do trabalho fosse um valor moral de altíssimo nível, enquanto a resistência a essa exploração extrema fosse, na verdade, um baixo nível de moralidade. Então, esse circuito de pensamento, essa noção que circula sob formas as mais diversas, e nós podemos observá-la no cotidiano, qualquer forma de resistência que possa fazer aflorar esse sentimento de combate ao funcionamento do sistema capitalista, ele digamos assim, não é um problema meramente de contrato de trabalho, é um problema político. E esse problema político passa a ser uma questão de controle da subversão levada pelos trabalhadores. Bem, vamos observar agora qual é a verdadeira noção que devemos ter a partir desse valor da força de trabalho. O valor da força de trabalho é um determinado padrão de vida estabelecido através de um desenvolvimento histórico específico onde se situa essa força de trabalho. É um padrão não do indivíduo, mas é um padrão de toda uma categoria de trabalhadores, sejam eles especializados ou não, e que denotam as relações de força dentro de um contexto social específico. Constitui-se basicamente no valor de todos os materiais e elementos de consumo a reprodução dessa força. Reprodução no sentido da sua capacidade física de despender um determinado tempo no processo produtivo e, por outro lado, também de, no dia seguinte, poder, com forças refeitas, porque há uma limitação do homem com relação à sua capacidade de trabalho, de, refazendo as suas forças, no dia seguinte, proceder novamente a esse tempo de trabalho e, no dia depois desse, continuamente fazendo com que o ciclo produtivo possa se reproduzir continuamente ao longo do tempo, ao longo dos dias e dos anos. Trata-se, portanto, não apenas daquelas condições genéricas, mas de condições primeiramente individuais e, num segundo momento também, a própria possibilidade de reprodução da força de trabalho como um todo, ou seja,
da capacidade dessa massa de trabalhadores ser continuamente reposta. Afinal de contas, nós lidamos com os homens, e os homens têm um tempo de vida. Os homens têm um desgaste natural pelo tempo. As pessoas envelhecem, as pessoas perdem a habilidade, adquirem doenças, e dessa maneira não servem mais para o funcionamento dentro de um ritmo determinado, como nós vimos pelas máquinas, para a produção de valor dentro do processo produtivo. Então, a reprodução dessa força de trabalho se dá em termos individuais, mas também em termos coletivos, na contínua reprodução de trabalhadores que possam ser empregados nesse processo e fazer com que o capitalista possa auferir, segundo condições técnicas específicas, aquele sobretrabalho, aquela mais-valia, aquele lucro que nós observamos anteriormente. É claro que quando nós observamos o funcionamento dessa força de trabalho, o emprego dessa força de trabalho, existe, do ponto de vista técnico, alguns limites. Um limite inferior e um limite superior. O limite superior é efetivamente aquilo que essa força pode produzir em termos de valor, ou seja, a quantidade de valor que ela pode consumir é a quantidade de valor que ela pode produzir. Mas se assim o fizer, obviamente não sobrará qualquer excedente para o capitalista. Então, de imediato, já podemos descartar que o valor da força de trabalho possa absorver inteiramente essa capacidade, né, de produção de valor. Então, não se dará numa apropriação total do valor produzido. E, do ponto de vista técnico, o mínimo para que esse trabalhador possa efetivamente obter algum resultado são aquelas condições nas quais ele possa se alimentar e voltar ao trabalho e produzir um mesmo esforço exigido pelo sistema maquinal, né, da indústria moderna, e ao mesmo tempo possa reproduzir essa força de trabalho, ou seja, ter uma família, produzir filhos que vão trabalhar, por sua vez, no sistema industrial. Ou seja, é um conjunto, portanto, de referências que o trabalhador possui. Mas essas referências, entre esse mínimo exigível, sem o qual não pode existir mão de obra viva, e aquele máximo que é, de fato, o que tudo que ele produz, existe um campo bastante vasto para nuances, idas e vindas. Esse campo de nuances é o campo no qual circula exatamente o contexto social, o contexto das lutas sociais, que muito é influenciado por elementos dessa luta pela sobrevivência e por melhores condições de vida dos trabalhadores e, por outro lado, por parte dos capitalistas, a tentativa de obter e aumentar o sobretrabalho, a mais-valia extraída do valor total produzido pelo trabalhador. Esse é um quadro em que se dá propriamente a luta social, uma luta no âmbito do próprio trabalho, é uma luta econômica, é uma luta sindical, é uma luta na qual os trabalhadores pedem melhores condições salariais ou exigem alguns benefícios colaterais, ou então exigem melhores condições de vida ou melhores condições de trabalho que não extenuem a sua força, né? Não tragam, digamos assim, a extenuação do trabalho. E muitas vezes, solidariamente, os trabalhadores podem lutar para que alguns dos trabalhadores que seriam dispensados por esse cálculo frio da capacidade produtiva dos indivíduos, lutar para que alguns dos seus companheiros não sejam dispensados porque estão produzindo abaixo de uma média, ou que não produzem exatamente da forma como produziam anteriormente, pela diminuição da sua força de trabalho. Tradicionalmente, até a luta por uma previdência social ainda no século XIX
na Europa, exatamente era no sentido de que os trabalhadores, quando chegavam a determinada idade e que não eram mais adequados em termos de agilidade, de capacidade física para produzir como os mais jovens, eles eram dispensados de trabalho e ficavam absolutamente desprovidos de renda e de condições de sobrevivência. E isso acumulava um peso muito grande para suas famílias, para a classe trabalhadora. Então, a luta, digamos, no século XIX já, é uma luta pela criação de mecanismos através dos quais os trabalhadores que não tinham mais força para estar no processo produtivo tinham algum tipo de garantia de não estarem completamente desprovidos, né, de meios mínimos de sobrevivência, mesmo que esses meios fossem abaixo do mínimo. Mas, mesmo assim, era uma conquista. Então, esse processo do valor da força de trabalho, que está especificado aí, é o padrão de vida, um padrão de vida que se estabelece historicamente pelas lutas sociais, que se acumulam ou que podem vir a ser, de certa maneira, derrotados se o uso da força do sistema opressivo, que em nada se volta para garantir direitos e desejos da massa trabalhadora, mas ao contrário, para constrangê-la no sentido de fazê-la produzir e de fazê-la ser a produção da riqueza e o esplendor de uma classe social que controla os meios de produção. Quando nós vimos anteriormente que o modo de produção produz uma superestrutura jurídico-política, produz a consciência social, é exatamente nesse sentido de que a explicação desse processo de luta, através, por exemplo, de sistema, de ideias a respeito da administração, da terceirização, do uso de tecnologia e etc., constituiria um meio através do qual o sistema capitalista aumenta o seu controle sobre o trabalhador. O discurso da economia política de que a existência de serviços para os trabalhadores, como uma previdência social, ou como a saúde universalizada, ou como a educação universalizada, exigem que sejam cobrados mais impostos e que esses impostos são retirados do capitalista que poderia empregá-los para que pudesse haver mais trabalho, etc. É todo um conjunto de discurso que, para além da organização propriamente do sistema produtivo, está voltado para, digamos assim, derrubar as condições nas quais o trabalhador pode organizar melhor a sua resistência. É indiscutível que a existência de uma previdência social, que um sistema universalizado de saúde, que é um conjunto de assistências que o Estado presta, torna a vida do trabalhador menos uma agrura, mas, por outro lado, também fornece uma base através da qual ele pode resistir, de certa maneira, às pressões pela produção de excedente. É uma maneira através da qual o trabalhador se fortalece, porque, diferentemente do capitalista individual, que possui uma reserva pessoal, através da sua fortuna, etc., o trabalhador não possui. O trabalhador não resiste muito tempo à falta de meios para a sua sobrevivência. E se ele está com pessoa doente em casa, e se seu filho precisa de escola e não tem perspectiva, e se não existe uma previdência social adequada, e que o resultado dessa previdência ou dessa despesa ou dos impostos que seriam pagos para suportar esse serviço, eles ficam nas mãos do próprio capitalista, isso apenas aumenta a falta de balanço, né? Aumenta a tendência a que essa apropriação torne essa diferença de poder maior entre o trabalhador e a classe capitalista. Nesse sentido, é preciso entender que o processo que nós estamos observando é um processo que faz com que a luta
meramente econômica, ou seja, a luta no sentido pela melhoria de salário, por benefícios colaterais, como um plano de saúde ou um plano previdenciário com um conjunto sério de restrições, são apenas formas, digamos assim, deficientes para que o trabalhador possa, de alguma maneira, se apropriar do seu destino. Ele não controla esses mecanismos, e ao não controlar esses mecanismos, ele não satisfaz aquela imagem, aquela concepção que vem do iluminismo, que eu já alertei a vocês, que é do homem controlar o seu destino. Ali ele está completamente à mercê de fatores que estão além da sua condição de classe. Porque dentro do sistema capitalista, dentro do funcionamento capitalista, a sua condição é de ter seu trabalho explorado. No sentido puramente econômico do seu funcionamento, da sua posição, não lhe resta outra situação senão ser explorado economicamente. Não é à toa que com uma certa, digamos assim, com uma certa maldade, eu não diria ironia, mas maldade mesmo, o Roberto Campos, que foi um economista, um decano dos economistas no Brasil no século passado, que teve sim uma importância na modernização da economia brasileira, mas que se tornou, digamos assim, um arauto da voz neoliberal. O neto dele agora é presidente do Banco Central. Ele dizia que o problema do Brasil é que o trabalhador brasileiro precisava ser mais explorado pelo sistema capitalista, ou seja, ele brincava com o desemprego, com a falta de perspectiva, dizendo que se houvesse capitalismo bastante para explorar o trabalho brasileiro, o trabalhador teria salário, teria algum tipo de renda, e uma parcela bastante grande da nossa população não tem. Então esse controle, que é exercido pelas camadas maiores e majoritárias da sociedade, aquelas que detêm o controle social geral, deixam bem claro que, do ponto de vista da luta puramente econômica, de fato não há nada a esperar desse processo. O controle do destino estaria em que houvesse uma ação política. Então, ao trabalhador, não basta reivindicar economicamente, é preciso também agir politicamente. Bem, senhores, a luta política, assim, passa a ser, para Marx, uma luta necessária. Não é um adendo, não é um processo colateral. Na verdade, a luta política ela é essencial para que o proletariado, para que a classe trabalhadora possa assumir, de fato, o controle do próprio processo de produção da vida material e assim livrar-se de um sistema que lhe extrai um trabalho, que não lhe paga um trabalho que ele faz, que é chamado de sobretrabalho, sob certas circunstâncias, mais-valia por outras, ou lucro por outras formas ainda. Essa foto aí, de certa maneira, mostra Marx relativamente mais jovem do que costumeiramente a gente observa em fotos, e um opúsculozinho sobre o Partido Comunista. A organização política dos trabalhadores ela é absolutamente essencial e fundamental para que haja uma transformação radical no modo de vida, no modo de produção, na sociedade como um todo, para que se modifiquem também as relações jurídico-políticas e a própria consciência social. Na verdade, aparentemente, o processo de mudança desse modo de produção, a transformação, em Marx não começa necessariamente por mudanças no processo produtivo em si, já que o trabalhador ele não controla o processo produtivo. Não é ele quem organiza, não é ele que dá estabilidade, ele não tem um controle sobre os sistemas de produção e distribuição. Portanto, não é ali, de fato, que o trabalhador vai ter oportunidade de reorganizar a sociedade como um todo. Mas, por incrível que pareça,
como a luta política se torna essencial e fundamental, já que a mera luta econômica não é suficiente, é preciso preparar o trabalhador para essa luta política. E começa, por incrível que pareça, invertendo-se o processo. Ou seja, é preciso, antes de mais nada, fornecer à consciência social de que papel ele desenvolve nesse sistema capitalista. Mostrar a sua condição de explorado e da sua essencialidade à vida social. É o trabalho que faz a vida social. Qualquer sociedade. Não há sociedade em que o trabalho não seja fundamental para produzir a vida material. E como o trabalho é um elemento alienado do trabalhador, mostrar através de uma nova consciência social a verdade desses procedimentos permite que ele, digamos assim, tenha instrumentos intelectuais na sua luta pela sua libertação, pela reapropriação daquilo que foi alienado. Isso não é uma coisa absolutamente fácil, porque quando a gente fala de estruturas jurídicas políticas, nós não estamos falando apenas e meramente de situações abstratas, ou seja, códigos legais, não estamos falando apenas de certas formas de pensamento disseminadas pela sociedade, não estamos falando meramente daquele moralismo que eu mencionei anteriormente, ou de uma moralidade que foi criada pela sociedade burguesa, nem mesmo estamos falando simplesmente nos obstáculos postos à nossa interpretação da realidade por determinadas divagações, digamos assim, pseudocientíficas de uma economia política que, conforme Marx conclui, na verdade não chegam ao limite das conclusões a que deveriam chegar, como é a economia política, como são as ciências burguesas para a manutenção da sociedade burguesa. A consciência social, portanto, que o trabalhador deve adquirir, não deve ser única e exclusivamente essa consciência social sobre o formato da sua exploração e da sua alienação do produto do trabalho. Ela deve ser também uma consciência social das condições necessárias à sua luta, da apropriação dos instrumentos de luta contra a burguesia, do entendimento da organização dessa superestrutura jurídico-política, para que, de fato, se possa perceber que o modo de produção ele é mantido não apenas por uma ideia de equivalências e de trocas de trabalho por aquilo que lhe seria justo pagar em determinadas condições. Não, é mantido também por uma situação na qual o sistema opressivo obriga necessariamente o trabalhador a vender sua força de trabalho por um determinado preço. Aquelas condições tradicionais não são condições que evoluem, que se somam, que progridem e que vão, de certa maneira, distanciando o trabalhador das condições de precariedade do início da evolução do sistema capitalista. Aquilo não tem apenas uma mão, ela pode ter um retorno. É uma luta constante entre o poder do trabalhador, a capacidade de organização política do trabalhador e a organização política da burguesia. E isso se dá dentro de um contexto político no qual o uso da força, da opressão, exercida por mecanismos, por instrumentos de coerção física, como a polícia, como polícia secreta, como exército e etc., no sentido efetivamente de constranger o trabalhador, aqueles que lutam por uma mudança dentro do sistema social. E não é preciso nem mesmo se levantar contra o sistema em si. Não é preciso sequer bradar por comunismo ou por socialismo. Basta que você queira ir além das condições aceitáveis pela cabeça capitalista com relação às relações que se mantêm, para que você seja, de certa maneira,
atacado fisicamente pelo sistema. Então, as mudanças na própria estrutura jurídico-política, muitas vezes, são levadas a efeito pelo fato de que esse controle ou as condições jurídico-políticas estão se transformando também em uma arma que vai relativizando o poder opressivo da própria burguesia. Quando ela percebe que chegou-se em um momento em que esse controle pode mudar de mãos e ela pode ficar a ver navios, então ela apela para determinados instrumentos excepcionais que não são aqueles que ela normalmente gosta de falar a respeito do seu próprio domínio. Em geral, a burguesia assume o controle da política, a direção da política, através de um processo revolucionário contra um sistema anterior, que é o sistema do antigo regime, do qual nós falamos, em que a posição social era dada pelo nascimento, em que determinadas classes sociais elas eram, do ponto de vista legal, estanques. A burguesia ela diz que aboliu esse sistema, que era um sistema iníquo. Entretanto, ela instala um outro sistema no qual, supostamente, todos os indivíduos estão livres. Entretanto, eles não estão nas condições de ter os mesmos instrumentos para se relacionar. Enquanto alguns detêm o controle da possibilidade de trabalhar, outros têm apenas o trabalho. Enquanto alguns podem resistir e negociar melhores condições com o trabalho tem necessariamente urgência em se vender para não morrer de fome. E estas desigualdades, elas jamais são postas, digamos assim, no âmbito da discussão do processo econômico, que é o processo que a burguesia gosta muito de limitar as tratativas com os trabalhadores. Entretanto, ela também não gosta de colocar na mesa de negociação o fato de que a sua posição política e de que as estruturas de organização do Estado, a burocracia estatal, todas elas, de alguma maneira, estão relacionadas ao exercício desse poder e da manutenção da estrutura e funcionamento do sistema de vida burguês. Assim, o Estado, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, todos eles estão ligados a uma certa forma de consciência e reforçados assim, junto com a burguesia, na reprodução do sistema como um todo, do qual todos aqueles que vivem desse trabalho produzido pela classe proletária tem solidariedade contra os trabalhadores. O Estado vive do quê? Vive dos impostos que cobra da burguesia. A burguesia vive, portanto, do trabalho desse proletariado. E, portanto, o Estado vive indiretamente exatamente desse trabalho do proletariado. A burocracia, ou seja, cada indivíduo na burocracia sente também que vive do Estado, que por sua vez vive da burguesia que explora o trabalho. Portanto, tem interesse que o trabalho continue sendo explorado. E isso é a burocracia do Executivo, a burocracia do Legislativo e os próprios legisladores e a burocracia do Judiciário. Todos eles vivem dessa condição de exploração generalizada do trabalho do proletariado. Devo dizer que nas condições em que existimos na universidade, também nós vivemos dessa exploração. O fato de que o trabalho na universidade tenha, de certa maneira, o caráter assalariado e, ao mesmo tempo, uma compra de trabalho, não significa dizer que não existe um certo grau de conflito entre, principalmente no campo privado, mas no campo público, sobre o valor e as condições da nossa, digamos assim, da nossa sobrevivência. Entretanto, nem o Estado, nem a burocracia, por exemplo, da universidade,
poderiam sobreviver da sua própria produção e, portanto, dependem de algum valor que lhe é repassado exatamente dessas condições gerais da produção da sociedade. Então, mesmo um professor universitário só pode sobreviver desde que o Estado constitua essa universidade pública e possa lhe transferir recursos que, em última instância, são retirados do próprio processo produtivo. Vejam, portanto, que há uma cadeia, de certa maneira, de interesses em que a exploração é uma necessidade e que a alternativa do processo produtivo, ou seja, como organizar a produção fora do sistema capitalista, ou seja, fora das práticas que já se estipularam historicamente, pode ser conduzida, constitui-se ainda em um problema não resolvido, porque ainda não chegou a ser posto para as pessoas em geral como seria um sistema comunista ou como seria um sistema socialista, como seria o fato de que o trabalhador pudesse ter consciência e decidir sobre a utilização de todo o valor produzido pelo seu trabalho. É algo que não está codificado, que não está pensado, nem Marx pensou nisso. Como eu disse anteriormente, Marx se dedicou fundamentalmente a tentar explorar e entender como funciona o sistema capitalista e onde esse sistema vai dar. E aí a gente vai, digamos assim, passar a ver isso rapidamente. O domínio burguês exigiu que a estrutura jurídico-política fosse organizada de uma certa maneira. Vem de uma tradição que passou a se firmar, primeiramente na Inglaterra, de que o executivo, cuja origem está exatamente na autoridade real, passou a disputar a elaboração das leis ou aquilo que o conjunto do legislativo, que eu disse a vocês, na verdade era a soma do rei, das representações do povo e também do clero, mas que num certo momento passou a ter apenas a autoridade real como uma autoridade única, expressando-se de maneira soberana sobre os outros dois. Por circunstâncias específicas da Inglaterra, a burguesia que havia se fortalecido, principalmente depois da Guerra das Duas Rosas, com o incentivo da Casa Real resultante, levou a que a burguesia, no início do século XVII, já possuísse uma força tal que passou a disputar com o próprio executivo, enfraquecido de certa forma por vir do estrangeiro e não ser necessariamente puro sangue inglês, essa autoridade para, principalmente, requisitar fundos, ou seja, de lançar mão dos bolsos da burguesia. E, obviamente, o bolso da burguesia, vocês sabem, é o órgão mais sensível. E passando, digamos, a ter esse controle social, passou a exercê-lo para transformar as instituições inglesas, que já davam uma certa base na representação do povo, pela Carta Magna, etc., que sempre foi usado na Inglaterra como elementos de precedentes para afirmar novas situações, criou-se, digamos assim, o fato de que a burguesia e a sociedade, e a burguesia pretendia representar a sociedade como um todo, passasse a disputar com o executivo real, com a realeza, com a casa reinante, a primazia sobre a direção e a legalidade dos atos executivos. E isso se deu em circunstâncias que nós conhecemos bem. O final foi a Revolução Gloriosa. Isso não passou despercebido do resto do continente. E nós vamos perceber que, no contexto do século seguinte, no século XVIII, muitas referências serão feitas ao processo inglês na Europa. Dentro do contexto iluminista, nós vamos ver que no século XVIII, muitos são aqueles os admiradores
do sistema inglês, sem se dar conta necessariamente que o fato da realeza não ser mais o único detentora de decisões em última instância, né, do suporte legal, não fez com que a sociedade se tornasse necessariamente mais aberta. Mesmo o legislativo sendo posto numa pluralidade de pessoas, né, Câmara dos Comuns, Câmara dos Lordes ainda àquela época, ainda significava uma restrição muito grande quando comparada ao conjunto da população inglesa. Entretanto, para aqueles que viviam sob o absolutismo, de fato poderia parecer um sistema bem mais aberto. A absorção dessas ideias num contexto já no século XIX, faz com que essa primazia tenha tomado a forma de um sistema parlamentar. E, portanto, as características historicamente herdadas do sistema de poder burguês é de uma estrutura de Estado parlamentar, em que o domínio da burguesia se faz através do parlamento, da organização do sistema legal, e que o executivo é meramente um cumpridor das leis estabelecidas. A representação, portanto, é uma representação que, supondo a sociedade, na verdade é de início uma representação burguesa. E aí é interessante a gente notar que quando Marx fala que é necessário uma luta política para que, de fato, se possa ter condições de vitória no âmbito econômico, é preciso dizer que não é Marx que dá essa diretiva. Desde o início, os trabalhadores veem a luta política como uma questão necessária. Se de um determinado momento a luta no âmbito meramente econômico, no local de trabalho, produzia alguns efeitos, logo os trabalhadores perceberam que a repressão que advinha da proteção à propriedade, que é estabelecida do ponto de vista jurídico-político, simplesmente dissolvia qualquer tipo de pressão ou de força que o trabalhador possuía. Portanto, a necessidade de agir politicamente vem antes dessa afirmação de Marx. E Marx, evidentemente, encampa, porque ele, ao fazer a leitura da história, vê que necessariamente a mera luta sindical ela não leva a um final desse processo de tensão entre o capital e o trabalho. Apenas a vitória do trabalho pode dissolver essas relações de exploração. E, nesse sentido, ele vai, digamos assim, perceber também que a forma política que a classe dominante dá ao seu poder político é a forma com a qual o trabalhador tem que lidar. E essa forma de um liberalismo parlamentar, hoje chamariam de democracia liberal, etc. Ou seja, um conjunto de nomes que vocês não devem ligar muito, não, porque são denominações que se modificam de acordo com digamos assim, as preferências dos autores. O que nós devemos prestar atenção é exatamente nessa condição em que o parlamento, de fato, é a expressão política da classe dominante. Os trabalhadores, ao compreenderem bem cedo que é preciso também interferir nesse plano político e lidar com as variações que aí existem, porque quando a gente fala no início desse processo da predominância, da primazia, do parlamento que representa a sociedade, a Casa dos Comuns ou a Assembleia Legislativa no continente, por exemplo, é preciso entender que havia um certo grau de homogeneidade dentro dessa representação. Apenas as classes mais altas eram representadas, apenas as classes tradicionais que exerciam poder eram representadas. A ralé, a canalha, a gentalha, o populacho, a massa, não tinha qualquer tipo de penetração dentro desse processo de decisão a respeito do futuro da sociedade. Mas as condições agitadas da Europa no século XIX
fazem com que cada vez mais haja ou tenha de haver algum tipo de concessão. Então, o sistema vai se abrindo aos poucos, mas não vai num processo contínuo, reto. Ele alarga e depois fecha, alarga e depois fecha, ao sabor das conquistas imediatas, ao sabor, digamos assim, das forças imediatas e depois da reação a essas forças dos trabalhadores. É uma relação tipicamente política, de variação das forças dos grupos em luta. Nós poderíamos pensar que os grupos em luta são única e exclusivamente o proletariado e a burguesia. Entretanto, isso é muito mais complexo, porque a sociedade do século XIX não tem apenas esses dois grupos. Embora Marx venha dizer como a sociedade é uma sociedade burguesa, ela é, obviamente, organizada pela burguesia e tem as características que a burguesia deu à sociedade, mas são características gerais. Há muitas outras categorias sociais, classes sociais embutidas, herdadas do passado. E há também a classe que necessariamente deve existir para a burguesia, que é a classe explorada dos trabalhadores. Então, não há uma homogeneidade em termos desse organismo social, porque ele é extremamente conflitivo. De classes sociais diferentes, você tem os camponeses, você tem os resquícios daquelas ordens sociais anteriores, né, o que sobrou da aristocracia, né, e de outras formas de organização social. O próprio poder da igreja tem condições variáveis de influência sobre o sistema político, sobretudo porque a igreja e a religião tem um medo muito grande do processo revolucionário e, sobretudo, da forma como esse processo revolucionário muitas vezes coloca a igreja e a religião de lado. Assim, a sociedade burguesa é uma mistura de várias formas e classes sociais em que há predominância de duas classes na sua formação. Uma classe que necessita explorar para manter o controle e uma classe que deve ser explorada, que é a classe do proletário. Porém, para além disso, dentro de cada uma dessas classes que Marx disse que são as classes fundamentais, existe uma variação também. Quando você olha para a burguesia, não há só um tipo de burguesia. Você tem a burguesia industrial, você tem a burguesia comercial, tem a burguesia financeira, tem as diversas burguesias no âmbito regional, que muitas vezes podem se opor em função dos seus interesses particulares, dos seus interesses regionais, e, portanto, estabelece já aí um conflito que é transferido também para dentro dessa forma de representação do domínio burguês. E à medida que o proletariado também, em levantes, em discussões ao longo da formação da sociedade burguesa no século XIX, exige também participação política, tendo em vista a Declaração Universal de que todos os homens são iguais, que não há mais agora uma diferença em termos de categorias de indivíduos por nascimento, etc., também aos poucos vai conquistando algum tipo de participação, mesmo que essa participação seja limitada. Mas isso não vai diluir o medo que as classes superiores têm do fato de que o proletariado, as classes mais baixas, elas são a grande maioria da sociedade. E se a representação for pelo número, a representação, digamos, das classes subalternas, das classes que têm um interesse que se contrapõe aos interesses da burguesia, principalmente da alta burguesia, vai também criar um problema. Então você tem dentro do próprio proletariado também aquele conjunto de diferenciações que eu mostrei antes. Você tem um operário que ganha melhor, o operário diferenciado, o operário por setor produtivo, e nem sempre eles se veem da mesma forma, alguns se veem melhor do que os outros, ou seja, faz parte, digamos assim, da natureza humana. E para acrescentar um ingrediente que nos é, de certa maneira, mais próximo, é a própria pequena burguesia, ou seja, aqueles que, de certa maneira, têm motivos para desconfiar da grande burguesia, mas que é o sonho de consumo, né, da pequena burguesia, e, de outro lado, aqueles que
a qual a pequena burguesia também tem um certo medo, que é do proletariado, e do qual a pequena burguesia tenta se distanciar para não ter a mesma sorte de ser explorada. Então imagina que é autônomo, que é independente, porque tem o seu próprio negócio, ou porque trabalha no Estado, ou porque tem um emprego relativamente melhor do que o proletariado em alguma empresa transnacional, porque fez um curso de administração, né, em algum lugar, uma universidade, né, fez um MBA, etc. E nesse sentido vai se valorizando e se percebendo de uma forma diferencial. Vejam, portanto, que há uma multitude em termos da compreensão do que é, de fato, esse sistema de representação que tem na forma desse Estado parlamentar uma possibilidade de uma multiplicidade de interesses que entram em conflito. Bem, naquela foto anterior, né, nós vimos o Karl Marx, né, numa expressão que é até condizente com a época em que nós vivemos agora, né? Estamos próximos do Natal e o Marx parece o bom velhinho. É piada, né? Mas parece mesmo, não é não? Marx, então, ele tem uma dedicação, digamos assim, a entender o funcionamento e a ação no plano político, que é um plano instrumental e necessário ao desenvolvimento da ação do proletariado para conquistar a supremacia social e recuperar-se do processo de alienação contínua, né, da atividade econômica. E as análises que ele faz, além da crítica à ideologia alemã, além da formulação, né, da ideia sobre o Partido Comunista, existe, digamos, uma análise que é considerada uma das mais preciosas análises sobre o funcionamento da política burguesa, nesse sentido da política fundada no parlamento, e apesar de estarmos falando de um sistema político parlamentarista, essa fórmula ela é válida também para os sistemas presidencialistas. Nós vemos, por exemplo, que nos sistemas presidencialistas o Congresso ele tem, em geral, uma atividade e uma posição capaz de obstaculizar o executivo nas suas ações. Então, a ligação entre o executivo e o legislativo é fundamental. E uma das principais análises que Marx fez sobre esse funcionamento do sistema político capitalista foi exatamente a propósito de um momento inspirador, digamos assim, na política europeia. 1848, o levante das baixas camadas na França e por toda a Europa, né, fazendo uma primavera, né, das camadas sociais que assustaram completamente a Europa. Não foi mais uma Revolução Francesa, mas uma quase, digamos assim, Revolução Europeia, que foi controlada, que foi, digamos assim, desviada do seu propósito em todos os lugares, mas que marcou profundamente a consciência europeia até hoje. E inclusive aquela primavera árabe, né, tem uma inspiração, né, na primavera dos povos, né, de 1848. Esse processo político que foi analisado na França, principalmente por Marx, principalmente pelo seu resultado, pelo fato de que o início de um processo que era uma rebelião das camadas proletárias dos trabalhadores, liderada por uma fração dos trabalhadores contra o domínio burguês e por força, digamos assim, de um enfraquecimento momentâneo desse poder burguês, acaba na construção e no estabelecimento de uma ditadura de um indivíduo que Marx considerava abjeto, que era o Luiz Bonaparte, cuja identidade efetiva e credenciais
Marx suspeitava profundamente que fossem verdadeiras. Então, esses escritos, né, de 1852, o 18 Brumário, constituiu um conjunto de reportagens, né, de explicações, aparentemente, que Marx fez para jornais americanos, que tentavam entender o que acontecia na França. É bom que a gente saiba que os Estados Unidos tinham grande interesse no que acontecia na Europa, especialmente na França, dadas as ligações efetivas que a França possuía em termos da colaboração à independência americana. Então, o que acontecia na França era sempre de muito interesse, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo também. Então, digamos, Marx aí funcionou como um repórter, tentando explicar como se deu esse processo. Logo na primeira parte desse 18 Brumário, dessa análise que ele faz, desse contexto específico do funcionamento da política burguesa, ele diz assim: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Notem vocês que essa forma de expressão a respeito de que a sociedade não é apenas o momento contemporâneo, mas é também um contexto que se alarga para um momento ou momentos anteriores, não é alguma coisa que esteja tão distante de um outro pensador que nós vimos já anteriormente. Essa forma de se referir às condições da ação política, elas não são, digamos assim, muito diferentes daquelas que Augusto Comte também pronunciou no Catecismo Positivista, né? O Comte dizia assim: os vivos são sempre e cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. Está digamos assim, estampado no portão da Igreja Positivista no Rio de Janeiro. Se vocês quiserem voltar, eu não me lembro agora qual foi a aula, mas está estampado essa frase no portão. E ela não tem um significado diferente daquela de Marx, ou seja, ambos reconhecem que, na verdade, as condições de existência atuais dependem do passado. A única diferença é que a teoria da história do Comte ela funciona num processo evolutivo, enquanto e se soma, enquanto Marx vê num processo conflitivo, em que as possibilidades se abrem, mas não são necessariamente conducentes a um resultado se não houver essa formação e essa consciência da base sobre a qual nós existimos. E, ao mesmo tempo, ao pronunciar essa frase, ele vai, digamos assim, de certa maneira, caracterizar a forma e a maneira pela qual o comportamento dos homens nesse processo de 4 anos em que a luta entre os trabalhadores e a burguesia se dá, movendo a cada momento grupos diferentes da sociedade nacional, acaba redundando numa situação que é esdrúxula, né? No fato de que um homem uma figura absolutamente deplorável do ponto de vista individual e do caráter, assume uma posição superior sem ter necessariamente um compromisso íntimo com qualquer das classes que são as classes fundamentais. A luta de classes, portanto, em Marx, pode sim propiciar essas condições absurdas, e elas não são de maneira nenhuma surpreendentes, porque a luta de classes, de fato, faz com que, sob certas circunstâncias, a própria burguesia ela tenha que abandonar o exercício do próprio poder para colocá-la sob um protetor, alguém que use de todos os meios e instrumentos para abafar o perigo que a burguesia vê na organização do proletariado,
no aumento do poder político do proletariado, dos trabalhadores, ou seja, das massas submetidas à exploração. E, obviamente, isso pode se dar de várias maneiras, mas naquele momento se deu pela assunção de uma figura abjeta. Qualquer coincidência dessa situação de 1848 no seu resultado com outros acontecimentos mais recentes é mera especulação, mas uma especulação plausível. A leitura do 18 Brumário pode trazer muitas lições e compreensão à nossa atualidade. Alguma coisa que nos preenche em termos de categorias de análise política sobre um conflito essencial. É bom que a gente entenda que nesse discurso de Marx sobre o 18 Brumário, frações de classe, classes em geral, a estrutura histórica da sociedade francesa, a maneira como determinadas pessoas e lideranças se comportam, os seus acertos e os seus erros, tudo isso faz diferença no destino final que a sociedade francesa assume. As vacilações que os homens têm, que os grupos têm, as crenças que tomam conta dos homens, os seus medos, tudo isso faz digamos assim, tem uma importância no desenvolvimento dos atos dos indivíduos e dos grupos sociais. Essa questão é importantíssima, porque isso é resultado da consciência social produzida até aquele momento. Mudar essa consciência social, estipular novas maneiras de entender e perceber o mundo, é uma luta contínua, é um processo contínuo e que muitas vezes, obviamente, tem ela mesma uma contradição com o funcionamento do próprio sistema. Vamos reparar que o empastelamento de jornais, que a mentira, que a intriga, que as formas de conceber o seu inimigo de classe ou um inimigo eventual de uma fração de classe constituem os processos recorrentes nessa organização da vida social. Infelizmente, eu vejo que a gente está de novo dentro de um período de tempo que já ultrapassou. Então, a gente vai tentar, a aula que vem, concluir rapidinho essa análise do Marx, para a gente ver se fala, mesmo que de maneira bastante rápida, do John Stuart Mill. Mas espero que vocês estejam fazendo a leitura do 18 Brumário e que isso lhes dê esclarecimento sobre o funcionamento geral da política burguesa, que é absolutamente necessário ser político para mudar a sociedade. Não existe mudança na nossa estrutura e na nossa forma de vida fazendo apenas o nosso trabalho. Eu escuto muito de várias profissões e de várias pessoas que veem com uma certa ojeriza e até mesmo nojo o funcionamento da política, mas entendam que é a política que decide a nossa vida. E precisamos entender por que ela se produz sob essa forma decrépita e essa forma que nós repudiamos, para que nós não caiamos no engodo de um moralismo e possamos entender as verdadeiras bases morais de funcionamento da sociedade capitalista e entender as defesas que ela faz de certas circunstâncias da vida social. Portanto, por favor, façam a leitura do 18 Brumário e mais à frente, na próxima e última aula, a gente vai tentar concluir o Marx e falar rapidamente um pouquinho de John Stuart Mill. Ok? Tchau, até lá.